noite, meu nome é Isabelle Bergens. Essa é uma apresentação tendo como orientador o professor Alexandre Lobo e será um plano de aula trazendo o jogo na disciplina de matemática. Então, o tema é trilha do resto, a justificativa. Trabalhar de uma forma lúdica, estimulando o raciocínio lógico, a criatividade, auxiliando as crianças no processo de construção do conhecimento. No que diz respeito ao cálculo, espera que os alunos resolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculador. Os objetivos. O objetivo geral, trabalhar a divisão e estratégia por meio de um jogo. Objetivo específico, ampliar a compreensão da divisão, desenvolver o raciocínio matemático. Os objetos de conhecimento, propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais. Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão, adição de parcelas iguais. As habilidades que vão ser contempladas através desse jogo é utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão para ampliar as estratégias de cálculo, utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo, resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo 2 algoritmos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Reconhecer por meio de investigações que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. Metodologia. Primeiro momento, dizer aos educandos que participarão de uma atividade que tem como objetivo trabalhar a operação de divisão ou, mais especificamente, o resto da divisão. Essa atividade pode mostrar que em qualquer divisão o resto será, no máximo, uma unidade menor que o dividendo. Segundo momento, explique ao grupo que o jogo consiste no seguinte: deve ser jogado em duplas, tirar-se par ou ímpar para ver quem começa. Na primeira jogada, cada jogador lança o dado e move a tampa de garrafa, que será o pino, percorrendo a quantidade de casas indicadas pelo dado. Nas jogadas seguintes, o jogador lança o dado novamente e divide o número em que seu marcador está pelo obtido do dado, percorrendo o número de casas conforme o resto da divisão. Se a divisão for exata, o jogador permanece na casa em que está e passa a vez. Quem alcançar o fim da trilha primeiro será o vencedor. Terceiro momento, propõe então uma competição entre as duplas. Recursos: tampas de garrafa PET coloridas, uma cor para cada participante, dado, cartela com os números, que será a trilha, papel ofício, lápis ou caneta para poder estar anotando os resultados, acompanhando, e também esqueci de colocar o uso da calculadora, que em um certo momento poderá ser utilizado também. E aí tem a trilha, o dado, coisas que facilmente, né, podem ser impressas, montadas e serem utilizadas em sala de aula. A avaliação será por meio da observação se os alunos compreenderam a operação de divisão, se interagiram durante o jogo, criando estratégias e a quantidade de acertos, e não somente pelo vencedor da trilha, até porque as divisões exatas elas não vão pular casas. As referências, a BNCC e o site, né, de jogos pedagógicos. E agora eu vou mostrar mais ou menos como é o jogo. Aqui temos a trilha. Eu estava com dificuldade com a tampinha de garrafa, então eu coloquei só uns ímãs. Pode ser usado qualquer objeto, né, contanto que tenha essa representação da dupla, o dado também que foi impresso e montado. E então, em primeiro momento,
jogador lança o dado, nesse caso, número 6, então ele percorre 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na segunda vez que jogar, né, o outro também vai para as casas. Na segunda vez já começa a caindo no mesmo. Número 4. Vai pular 4 casas e deu o número 31. Então, terá que dividir o 31 por 4. E aí agora é o momento da criança criar as estratégias dela. Se no caso ela vai pensar em um número que multiplicado deu mais próximo de 31, ver qual seria o resto. Se ela vai escolher utilizar do papel, colocar os pontinhos, separar em grupos. Então, esse é o momento que cabe a criança criar as suas estratégias de jogo e é isso que será avaliado, né? A partir do cálculo mental e de que forma que ela vai trabalhar os números. E assim vai seguindo, e quando o que for o resto, a criança vai pulando e completando, então, a atividade.